Eu, na qualidade de sucessor do ministro Marco Aurélio, fui incumbido da relatoria do presente inquérito de número 3515. Nele, houve a oferta de denúncia em 27 de março de 2018, em relação ao denunciado Arthur César Pereira Lira, como incurso no disposto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, bem como no artigo 1º, 5 da Lei 9.613. Uma vez recebida a denúncia, houve embargos de declaração, os quais inicialmente foram rejeitados pelo meu antecessor, ministro Marco Aurélio, que manifestou-se pela rejeição dos embargos na sessão de julgamento do dia 24 de novembro de 2020, no que, na ocasião, foi acompanhado por Vossa Excelência, senhor presidente, e pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo havido, na sequência, pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na pendência do pedido de vista, houve a aposentadoria, portanto, do ministro Marco Aurélio e, mais recentemente, no dia 27 de fevereiro de 2023, enquanto ainda pendia o pedido de vista solicitado, pedido pelo ministro Dias Toffoli, a defesa trouxe uma nova petição arguindo fatos supervenientes ao julgamento dos embargos de declaração, os quais teriam impacto infringente no resultado dos aclaratórios. Eu trago aqui uma síntese do que foi arguído pela defesa e, aberta a vista à Procuradoria-Geral da República, esta, no dia 4 de abril de 2023, se manifestou pelo provimento dos embargos e a consequente rejeição da denúncia anteriormente formulada por ela própria. Alegou, em síntese, a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. Esse é o breve relatório. De modo mais específico, neste ponto, eu tenho que, e esse é o ponto central da questão de ordem, procede o argumento de superveniência de fatos novos a influírem no julgamento dos presentes embargos, tanto assim que foram encampados pelo Ministério Público Federal. A propósito, além da rejeição da denúncia no inquérito 3089, a própria alteração do posicionamento da PGR, pedindo expressamente a procedência dos embargos e a rejeição da denúncia, constitui também significativo elemento novo a alterar o quadro de análise do feito colocado originalmente. Observo nesse diapasão o disposto no artigo 493 do CPC, aplicável ao caso por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, que estabelece, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Esta Corte possui precedente recente acerca da aplicação em embargos de declaração do artigo 493 do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, para reanalisar, ao ensejo dos fatos novos, questões outrora decididas. Vide a respeito justamente os terceiros embargos de declaração no inquérito 3989, o qual possui relação umbilical com a presente lide. Pois bem, no presente caso, cuida-se de inquérito no qual a PGR ofereceu denúncia em face de Arthur Lira em razão do suposto recebimento, na condição de deputado federal, de vantagem indevida oferecida e paga por Francisco Carlos Cabalheiro Colombo com a finalidade de garantir apoio do denunciado para se manter na presidência da CBTU. A negociata teria sido intermediada por Gemerson José Gomes de Amorim, assessor parlamentar do denunciado e pessoa indicada por ele para receber o valor de propina,
ao embarcar no aeroporto de Congonhas para retornar a Brasília na posse dos valores supostamente destinados a Arthur Lira, o assessor Gemerson foi preso pela Polícia Federal. De acordo com a denúncia, Arthur Lira seria integrante de uma grande e intrincada organização criminosa que foi denunciada no inquérito 3989. Porém, esse mesmo inquérito foi objeto de arquivamento. Assim, embora a peça acusatória tenha se baseado principalmente nos elementos colhidos no curso do inquérito 3996 e 3989, esses inquéritos foram, como dito, arquivados. Vê-se assim que boa parte da narrativa de corrupção contida na presente denúncia foi construída levando-se em conta a premissa da existência da organização criminosa referida naqueles dois inquéritos. Ocorre que, em função do arquivamento desses inquéritos e do recente pedido da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que, em função daqueles fatos, haveria ou não haveria mais justa causa para a denúncia e o seu consequente recebimento, entendo que esses novos elementos não foram objeto de apreciação quando Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, proferiu o voto correspondente nesses embargos declaratórios. Desse modo, em definitivo, eu considero que, à luz dessa nova situação, é que se devem analisar agora tanto as acusações contidas na presente denúncia, ou na denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público, bem como agora a novel petição apresentada pela mesma Procuradoria-Geral da República. Eu trago aqui alguns elementos que entendo justificam essa sucessão do ministro Marco Aurélio à minha relatoria, e, de modo específico, eu cito o precedente no mandado de segurança 28801, onde foi assentado na questão de ordem, a partir da questão de ordem na ADI 5399, o seguinte: que o ministro sucessor, inclusive quando relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento, e mesmo tendo sido proferido o voto do ministro que veio a ser sucedido, surgir fato novo antes não apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e da sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. Assim eu concluo, senhor presidente e eminentes pares, no sentido de que esses novos elementos, à luz dos precedentes também por mim mencionados, estão a justificar, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, a possibilidade de eu vir a votar no presente inquérito a partir dos novos elementos trazidos, seja o arquivamento dos inquéritos correlacionados, seja um pedido novo feito pelo próprio Ministério Público Federal. Assim, eu submeto a questão à Vossa Excelência e ao eminente colegiado. Muito obrigado, ministro André Mendonça, que, portanto, submete ao colegiado uma questão de ordem fundada em fatos e mudanças normativas supervenientes ao julgamento que se iniciara e que se encontra em tramitação dos embargos de declaração. Apenas recapitulando, o ministro André Mendonça substituiu o ministro Marco Aurélio na relatoria deste caso, em razão da aposentadoria de Sua Excelência, suscitou uma questão de ordem nos termos regimentais, artigo 21, inciso 3º, e o que está em discussão aqui é o sentido e o alcance do artigo 134 do Regimento Interno do Supremo, que, em linha de princípio,
preserva os votos já manifestados, já pronunciados pelo ministro que venha a se aposentar. E, portanto, a questão de ordem se refere à circunstância de que, em razão de alterações fáticas e normativas, Sua Excelência o ministro André Mendonça entende ser o caso de tornar a votar excepcionalmente diante desses fatos. É essa a questão posta. E, portanto, o ministro André Mendonça já se pronunciou a respeito. O pedido de vista do ministro Toffoli é quanto ao mérito, portanto, vou seguir a ordem de antiguidade. Como vota o eminente ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também o eminente ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça. Cumprimento também a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, que não participará desse julgamento, mas estará conosco hoje durante esta tarde. Presidente, aqui é a questão de ordem interessante e importante, a fim de, ao mesmo tempo, fortalecer o que já decidimos várias vezes, que o voto do ministro que não mais pode participar, por aposentadoria ou por qualquer outro motivo, seja válido, permaneça válido, mas, ao mesmo tempo, esse voto deve permanecer válido desde que as circunstâncias, as condições permaneçam as mesmas. Aqui o que se tem é um pedido inicialmente da defesa e uma manifestação e um pedido superveniente da própria Procuradoria-Geral da República, baseado em duas alterações, em princípio, duas alterações supervenientes que, em princípio, podem afetar a análise do que anteriormente é decidida. Uma alteração legislativa, a edição da Lei 13.964, de dezembro de 2019, lei essa que alterou a questão sobre a delação premiada. Até então, legislativamente se estabelecia que ninguém poderia ser condenado com base somente em delação premiada. A partir da Lei 13.964, se estendeu essa impossibilidade também para o recebimento da denúncia. Então, há essa nova arguição, uma mudança legislativa, e também há uma questão fática, como bem salientada pelo eminente relator, ministro André Mendonça, o inquérito, a denúncia oferecida no Superior Tribunal de Justiça, a denúncia apresentada, na verdade, a denúncia apresentada no quadrilhão do PP, o chamado quadrilhão do PP, ela acabou, em outras instâncias, acabou sendo rejeitada. Então, seria mais uma argumentação fática, no sentido de que o que embasou o recebimento da denúncia não existe mais. Me parece que são dois argumentos realmente supervenientes e que acabam abrindo uma excepcionalidade na impossibilidade do ministro Marco Aurélio votar, acabam abrindo uma excepcionalidade para que o seu sucessor, o ministro André Mendonça, possa votar. Então, presidente, eu acompanho integralmente o relator nessa questão de ordem. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelência, nosso procurador-geral da República aqui presente, saudar a nossa decana, que está aqui no nosso vídeo, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, também componente da turma, e a visita sempre muito bem recebida do nosso ministro Dias Toffoli. Quando eu cheguei aqui no Supremo Tribunal Federal, eu compartilhava com ele o mesmo lado da bancada. E o ministro André Mendonça, que está me dando a honra agora de me ladear. Senhor presidente, a jurisprudência da nossa turma, ela autoriza, inclusive, os segundos embargos de declaração se surgirem fatos novos. Quer dizer, há um primeiro embargo de declaração, só admite o segundo embargo de declaração quando há fato novo. Aqui tornou-se inequívoco que o fato novo surgiu, não só pelo parecer
pelo arquivamento diante da nova legislação, mas também é interessante notar que, às vezes, a lei procedimental, a lei processual, ela traz uma subespécie de abolício criminis, sob o ângulo procedimental, porque ela não permite que alguém seja imputado apenas com base numa delação premiada que pode, eventualmente, revestir aí uma retaliação. Então, eu também, com esses fundamentos, mais do que já aqui se acrescentou, eu estou de acordo com a questão de ordem, permitindo ao ministro André Mendonça que possa prosseguir no julgamento. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota o ministro Dias Toffoli? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, querida ministra decana Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, doutor Wagner Batista aqui presente, senhoras e senhores servidoras, servidores, advogados, todos que nos acompanham. Senhor presidente, é para mim uma alegria retornar aqui à primeira turma e estar com vossas excelências. Só voto nesse processo, mas se vossa excelência der uma determinação, tem uma pauta tão interessante que até ficaria. Mas, enfim, regimentalmente isso não é possível, não é por falta de querência, mas sim por falta de autorização regimental. Então, mas votando no caso que eu vim para votar, em razão da vista, tendo havido uma petição por parte da defesa, a cadeira, né, que é a cadeira que sucede o ministro Marco Aurélio é a cadeira do ministro André Mendonça, a ele foi dirigida a petição, então eu penso que as intercorrências que ocorrem entre o pedido de vista e o julgamento, ou a continuidade de um julgamento em que houve vista, cabe à cadeira. Hoje, a cadeira tendo como titular o ministro André Mendonça, responder por essas intercorrências. E isso, todos nós, né, na nossa vida de magistratura, seja na turma, seja no plenário, seja no TSE, todos nós aqui já passamos pelo TSE, há precedentes nesse sentido, então acompanho que a questão de ordem deve ser resolvida sob a relatoria do atual relator, que sucede na cadeira o ministro Marco Aurélio. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Devo dizer que, por gosto dessa presidência e de todos os colegas, Vossa Excelência teria permanecido aqui na primeira turma. Ouço agora a eminente, querida ministra decana Carmen Lúcia. Presidente, eu não voto. Perdão. Boa tarde. Perdão. Cumprimentando Vossa Excelência e todos os outros, e não dá 6 votos numa turma de 5. Aí eu acho que... Mas conforme a solução da questão de ordem, Vossa Excelência pode ser chamada a votar, porque se, eventualmente, eu tiver que votar sobre a vista, eu estou preparado. Não, no fundo, a razão foi um desejo inconsciente de ouvir a voz de Vossa Excelência. Ministro, Vossa Excelência, presidente, Vossa Excelência, num júri se sairia muitíssimo bem. Pois então, muito obrigada pela palavra, mas realmente, neste caso da questão de ordem, estou impedida de votar. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu, prezados colegas, entendo que, muito excepcionalmente, neste caso, admite-se que o sucessor do ministro aposentado possa votar diante de uma realidade inexorável que foi afetada, eu diria, pela modificação legislativa e pela modificação da posição processual da Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal dentro do nosso sistema acusatório. De modo que, por especialíssima exceção, mas diante de circunstâncias que justifiquem, também eu estou acompanhando o eminente ministro André Mendonça no recebimento e no deferimento, no acolhimento da questão de ordem proposta. Portanto, eu proclamo o resultado, senhor secretário, por unanimidade, a turma acolheu a questão de ordem suscitada pelo novo relator, ministro André Mendonça.